Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida e também pela alegria de tê-los aqui assistindo a este vídeo. Hoje eu quero trazer para todos vocês sobre uma experiência de um missionário, um pastor chamado Robert Coleman. Este pastor ele teve uma experiência, ele escreve um dos seus livros, ele teve uma experiência quando foi missionário em 1970 no Vietnã. Durante as guerras que houve naquela época, quem conhece a história sabe que em 1970 houve uma guerra no Vietnã. E ele conta essa experiência no seu livro. Naquele tempo, aquelas grandes agitações, o povo guerreando ali. Ele conta que os estudantes de muitas universidades promoviam tumultos, incendiavam prédios, e certa manhã os alunos de Asbury College em Rio Mori foram estranhamente induzidos, a se colocar de joelhos para orar. As aulas ali naquela época foram esquecidas durante aquela agitação da Guerra do Vietnã. Os trabalhos acadêmicos foram deixados e de uma forma assustadora, indescritível, Deus assumiu o controle da escola. Deus assumiu o controle da escola durante aquela guerra do Vietnã, naquele período que eles estavam passando. Fisgado por aquelas maravilhas, mais de 1.000 estudantes permaneceram ali 8 dias e 8 noites no auditório da faculdade. Eles não pararam de exigir a maior liberdade, mas para confessar seus pecados e louvar ao Senhor. Esse missionário, Robert, ele conta que durante aquela situação no Vietnã, aquela guerra, Deus começou a usar esses estudantes para promover ali uma paz e começou a nascer ali um avivamento. E ele diz no seu livro: "Nunca vi nada como aquilo", disse um certo veterano locutor a seus telespectadores. Então pedi-lhes que deixassem de lado os jornais e parassem com o que estavam fazendo e observassem a cena de avivamento que ele havia filmado naquele dia. Então veja que quando a gente lê esse livro, a gente começa a se quebrantar e perceber qual é a experiência que esse autor deste livro ele teve pessoalmente em 1970 lá. Esse missionário teve esta grande experiência. E ele diz mais que tudo começou no dia 3 de fevereiro, durante um horário de um culto normal. O pregador daquela manhã terminou cedo e assim convidou os alunos a usar o tempo para compartilhar. Depois que um dos dois falaram, um formando se levantou e confessou que havia sido falso durante os anos da faculdade. Enquanto as lágrimas corriam pela face, ele falou do vazio de sua fé cristã e pediu que seus colegas de classe lhe perdoassem a hipocrisia que ele havia tido durante os tempos da faculdade. A pessoa nem havia se sentado quando uma moça se levantou e compartilhou um problema semelhante. Todos ali
sentiam que o Espírito de Deus estava muito próximo. Os alunos eles começaram a chegar à frente a fim de orar, encheram o altar, lotaram os corredores e os bancos da frente. Súplicas sinceras brotavam em lágrimas de arrependimento. Claro que eu estou falando as palavras do autor do livro. Mas, na verdade, o verdadeiro arrependimento é aquele que produz o arrependimento. O verdadeiro avivamento é aquele que produz o avivamento. Então, não tem avivamento sem arrependimento. Então, para ter o verdadeiro avivamento, precisa ter o arrependimento. Então, ele, escrevendo no seu livro, ele diz que o sinal ele tocou, anunciando o fim do período, mas ninguém saiu para as aulas. Havia algo mais importante. Nada mais importava não se acertar as contas com Deus. Um aluno guardou um pouco da sensação daquele dia ao anotar suas expressões no diário. Ele diz assim: estou postado no meio de um Pentecoste contemporâneo. Poucos momentos atrás houve um movimento espontâneo do Espírito Santo. A cena é incrível. O testemunho é abundante. Livramento, libertação, lágrimas, alegria indizível, abraços, aplauso espontâneo quando uma alma celebra. 1000 almas se levantaram em cânticos de louvor e adoração a um Deus poderoso. Então esse aluno ele escreve no seu diário. Segundo Robert Coleman, esse pastor americano que era missionário na década de 70 no Vietnã, ele diz que durou 8 dias e 8 noites, 185 horas consecutivas, sem interrupção. Mesmo quando finalmente as aulas foram retomadas, os alunos se reuniam no auditório todas as noites, após o jantar, a fim de orar e celebrar o que Deus ainda estava fazendo. As luzes da universidade do prédio não se apagaram por 4 meses, senão após a formatura em junho. Antes que o efeito inicial do avivamento se amenizasse, praticamente todas as pessoas da faculdade e do seminário haviam sentido o toque do céu. E o testemunho foi levado pelos alunos e os professores cheios do Espírito Santo. E as centenas de outras escolas e igrejas pela região. Acenderam-se chamas de fé, que desde então se espalharam pelo mundo e ainda estão ardendo em muitos corações. Então veja o que Robert ele escreve no seu livro. Um dos maiores avivamentos que aconteceu na década de 70 no Vietnã. Tem outras experiências que Robert Coleman ele teve, mas esse aqui é um dos fatos mais importantes. Vocês lembram há pouco tempo que houve aquele avivamento lá nos Estados Unidos, né? Que muitos jovens ali demoraram e trabalhando ali, orando, vinham pessoas de vários lugares, né? Há pouco tempo, né? E de outros países para ver esse avivamento daquela escola. Então a gente vê o acender novamente de Deus nos corações das pessoas. E quanto mais as pessoas buscam a presença de Deus, jovens, né, que buscam a presença de Deus, a sua mente ela não fica mais voltada para as drogas, o caminho das drogas, o caminho da prostituição, né, o caminho da violência, porque o melhor caminho é Deus. Então, quando os jovens ele tem esse encontro com Deus, ele encontra uma verdadeira paz, né? Ele encontra Jesus, ele encontra Deus, ele não encontra
Não estou falando que denominações, ele encontra é Deus, é Jesus, que é o mais importante em nossas vidas. Então, esse avivamento ele aconteceu na universidade lá no Vietnã, na década de 70, e houve um grande alvoroço. Enquanto os soldados do exército estavam em guerras e os cinegrafistas que estavam ali filmando, né, as guerras, depois eles voltam a atenção para o colégio, né, porque lá estava Deus visitando e eles orando. Eu tenho fé em Deus que a guerra no Vietnã ela deu uma cessada porque houve este grande avivamento. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. E lá em Crônicas, também Salomão, ali quando diz lá, quando ele tem um encontro com Deus, do capítulo 7, o verso 14 de 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Isso é para quem crê. Então, aquele que crê, orando, crendo que o Senhor pode resolver, ele pode restaurar, ele pode reavivar, né? Novamente, Deus pode fazer tudo de novo. É o que Deus fez com Israel. Todos conhecem a história. Eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia, né? E a gente vê aquela passagem importante, né? Eles pagaram um preço ali para haver novamente a restauração. Deus trabalhou na vida do povo de Israel, né? Sobre a idolatria, né? E quando Deus manda eles para a Babilônia tinha mais de 2.000 deuses pagãos. Era um país politeísta, não era nem monoteísta, era politeísta. Então eles passaram ali a adorar e também reconhecer, né? E até chegar ao ponto que eles foram curados daquela doença, né? Da idolatria e reconhecendo o único Deus verdadeiro, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe este vídeo. Se você quiser, dá um like, deixa um like aí. E assim, se Deus nos permitir, estaremos assim fazendo, aqui trazendo algo de novo, né, para todos vocês, tá bem? Fique com Deus, que é a nossa melhor companhia.